Bom, dogfight de drone, já viram isso? Dois drones brigando um com o outro, parece que o drone de lá se deu mal. Pois é, a briga de drone. Quem diria que a gente ia ver isso, né? Um drone tentando derrubar o outro e realmente não se deu muito bem, não. Dá para ver ele voando ali já era. Quando a pazinha quebra, não tem mais como segurar o drone, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz uma novidade bem interessante aqui. Ele fala que a Rússia está intensificando a operação para apontar a Ucrânia como um estado terrorista. Eles querem dizer que aquele negócio do caminhão ali foi um caso terrorista. E aí você até lembra desse caso aqui em Belgorod. Será que isso não foi de propósito? Será que os russos não fizeram de propósito isso? Justamente porque estão querendo dizer que a Ucrânia é um estado terrorista. Por que eles estão fazendo isso? Porque depois da votação na ONU que aconteceu ontem, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, está crescendo muito a intenção de vários países de designar a Rússia um estado terrorista. E isso certamente tem implicações diplomáticas e no comércio internacional muito grandes. Então, o que a gente está vendo acontecer aqui é justamente isso. A Rússia tentando colocar a Ucrânia como terrorista também, como também atacando Belgorod e coisa e tal. Mas é aquele negócio. O que eu falei, a ponte da Crimeia, foi a Ucrânia que fez? Foi. Foi o caminhão? Matou o motorista do caminhão? Matou. Muito triste esse tipo de coisa. Mas era um algo legítimo. Era uma ponte legítima, algo que realmente era usado pelos militares. É muito diferente dos ataques russos às cidades ucranianas, que foram sobre locais totalmente civis, de forma totalmente indiscriminada, visando apenas causar sofrimento em civis, né? Bom, vamos falar um pouco sobre a mobilização lá em Moscou. A gente falou ontem que já está tendo essa questão toda de mobilização, o pessoal entrar em prédio de escritório e coisa e tal, né? E tem algumas informações aqui no Telegram que chegaram aqui, que estão... Aqui está a versão traduzida, tá? Aqui é a versão em russo lá no Telegram e aqui é a versão traduzida, enquanto eles estão dizendo que começaram novamente as raids em Moscou. Já tem vários grupos, vários casos de mobilização de grupo apenas em Moscou, né? As pessoas são tiradas da rua, são mandadas para o prédio do Teatro de Drama, né? Aí dá o endereço aqui. Ninguém pode sair, já tem 100 pessoas lá dentro, todo mundo é dado um número pelo comissário militar lá, os doutores fazem os exames e já entregam um formulário ali com a conscrição, com a inscrição no exército, né? Aí falam que ninguém pode sair, ninguém pode entrar, também pegaram pessoas num hostel, e, enfim, estão pegando o pessoal já no desespero lá na Rússia. E a gente teve aqui a primeira confirmação oficial pela Rússia dos primeiros 5 mortos dos inscritos recentes, né? Já foram para a Ucrânia e já morreram. Você lembrar que essa questão toda começou no final de setembro, ou seja, não deu nem 15 dias, já tem 5 mortos. E isso oficiais, porque como a gente já viu, vários outros já foram capturados, já foram mortos lá na Ucrânia. O pessoal que está reclamando de armamento de 1943 que eles estão recebendo, obuses antigos, só equipamento antigo que eles estão recebendo aqui, realmente a reclamação está muito grande. Aqui é um pessoal que foi mobilizado no final de setembro, 3 dias depois já estava nas trincheiras lá em Svatov, sem nenhum treinamento ou suprimentos, e deram sorte de encontrar um pessoal ucraniano e se renderam. E aí acabou o problema para eles, já estão em poder dos ucranianos como prisioneiros de guerra. Então, ou seja, menos mal, né? Menos mal do que os outros que estão perdendo a vida por lá, né? E aqui tem uma reclamação de uma mãe falando sobre o absurdo que é isso daí, que estão mandando o pessoal sem treinamento, que eles falaram que iam treinar, que ia ter tempo de treinamento e coisa e tal, mas na verdade já estão mandando direto para o front. O pessoal na Rússia está ficando chateado com isso. Faz todo sentido do mundo, realmente é totalmente inútil você pegar um recruta e jogar ele na frente de batalha sem nenhum treinamento, você está usando ele como bucha de canhão. É o que está acontecendo muito ali na linha de frente. Por que os russos estão fazendo isso? Porque estão desesperados, eles precisam muito de gente. Como a gente viu, eles não conseguiram conter aquele avanço ucraniano exatamente porque falta de pessoal lá, não tem gente, né? E, de outro lado, isso daqui é mais uma turma de 10 mil soldados ucranianos treinados
lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, que já estão sendo colocados agora na linha de frente. E esses caras aqui vão entrar agora na guerra, já foram treinados e já vai começar uma nova turma de mais 10 mil ucranianos lá na Inglaterra, né? E veja, esse da Inglaterra, qual que é a grande vantagem? Primeiro que estão podendo fazer um treinamento num lugar em paz, não tem nenhuma preocupação lá. E segundo, estão fazendo treinamentos já nos equipamentos da OTAN, que tem muitos lá na Ucrânia, ou seja, já vão voltar para a linha de frente capacitados em usar os equipamentos da OTAN. É uma coisa realmente muito positiva, né? Além disso, lembra, desde o dia 24 de fevereiro, quando começou a guerra, começou também a mobilização e treinamento do pessoal ucraniano lá, e vai ser um processo contínuo até o final da guerra, né? Do lado russo, as companhias aéreas russas proibiram pilotos com menos de 35 anos de idade de fazerem voos internacionais. Adivinha? Os pilotos menores faziam o voo internacional e se recusavam a voltar para a Rússia, ficavam lá fora, porque, lógico, ninguém quer ser chamado para essa loteria da morte aí, de ser colocado numa trincheira com uma arma de 1943, sem nenhum apoio, sem nenhum treinamento. Então ninguém quer fazer isso, os pilotos estavam simplesmente indo para o exterior e não voltando, né? E aí agora proibiram sair pilotos com menos de 35 anos em voos internacionais. Outro problema sério da mobilização russa é a questão de escolas que estão ficando sem professores porque estão fugindo da mobilização, né? Professores, principalmente homens, estão simplesmente sumindo, ou estão sendo chamados para mobilização, ou estão fugindo da mobilização. O fato é que várias escolas na Rússia estão com problemas de falta de professores. Claramente, essa mobilização russa foi feita às pressas, não foi algo planejado, não foi algo que eles tinham estudado previamente, foi simplesmente uma reação rápida ao avanço ucraniano ali em Zion, Lima e coisa e tal. Tiveram que fazer as coisas às pressas, está dando esse tipo de problema bastante sério, né? E bom, para a gente terminar aqui o nosso... Não vamos terminar, não, tem um outro assunto depois desse também, embora esse daqui seja o assunto mais importante. A ONU condenou a Rússia pela anexação dos territórios ucranianos, dizendo que nenhum país vai reconhecer aqueles territórios como russos e coisa e tal. A gente já esperava isso. O lado positivo dessa votação é que mesmo alguns amigos da Rússia votaram contra a Rússia. Então, por exemplo, Cuba votou contra a Rússia. Outros países se abstiveram. A Eritreia, que sempre vota a favor da Rússia, se absteve. Então, e o Brasil, felizmente, fez a votação correta, votou contra a Rússia, né? Dos BRICS, foi o único que votou contra a Rússia. África do Sul, Índia e China se abstiveram, não votaram nem a favor nem contra. No final das contas, o painel ficou realmente bonito. Olha quem votou a favor da Rússia: Belarus, Coreia do Norte, Síria e Nicarágua, do amigo lá do Lula, né, o Ortega, lá da Nicarágua. Só pessoal amigo do Lula que votou. E, lógico, a própria Federação Russa, né? Se abstiveram um monte de países aqui, os que estão marcados em amarelinho, mas a maior parte votou a favor, inclusive o Brasil. Realmente, parabéns ao Bolsonaro, parabéns à equipe diplomática brasileira. Dessa vez vocês acertaram. Não é difícil, tá vendo? Não é difícil acertar. Tá mais do que claro quem é o lado certo e o lado errado nessa guerra, né? E bom, um último aviso aqui, existe um grande escândalo que está rolando na Alemanha sobre a empresa Protelion, que é uma empresa de segurança da informação que prestava serviço para milhares de clientes dentro da Alemanha, e descobre-se agora era um fronte de espionagem russo. Então, na verdade, a empresa era uma empresa que era meramente uma casquinha para uma outra empresa russa que, já se sabe, espionou um monte dessas empresas aqui. Eu não vou me estender nesse tópico aqui, porque esse vídeo já está muito grande, mas eu vou falar sobre isso lá no meu outro canal, no canal Safe Source, em que eu falo sobre segurança da informação. Para quem não sabe, essa é a minha área, eu atuei a minha vida inteira, primeiro como desenvolvedor de sistemas, depois com avaliação de segurança de sistemas. Então, eu tenho um canal sobre isso, eu vou falar esse caso lá no meu outro canal. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em mais detalhes, né? Mas é uma coisa assustadora. Imagina, você descobre que dentro da Alemanha, milhares de empresas, inclusive órgãos do governo, usavam serviços de uma empresa que era, na verdade, espiões russos, uma fachada para espiões russos.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.